Olá, bem-vindos a mais um episódio da BeCure, o programa que explora o universo da cannabis medicinal. Você sabia que a cannabis tem vários tipos de canabinoides? Então fica aí que já já a gente vai falar sobre isso. Então, para começar o episódio de hoje, para falar o que é esses canabinoides, né? E quantos são. Então, quando a gente fala da planta da cannabis, muito se fala hoje só de 2 canabinoides, que é o que é mais estudado pela ciência, que é o CBD, que é o canabidiol, e o THC, Tetrahydrocannabinol. E hoje o que a gente tem é em torno de 140 fitocannabinoides. Por que eu falo hoje? Porque amanhã pode aparecer vários outros, porque essa planta é uma planta que vem sempre sofrendo mutações genéticas e que cada vez a ciência também vai descobrindo novos canabinoides. Mas hoje a gente tem 5 que são mais estudados e é o que a gente vai abordar no programa de hoje. Então, hoje nós vamos falar do CBD, cannabidiol. Foi um dos primeiros canabinoides a serem descobertos e hoje em dia o mais estudado. A melhor coisa disso é que os canabinoides, têm vários efeitos com o corpo. O CBD, por exemplo, pode ajudar na dor crônica, pode ajudar na epilepsia, pode ajudar na inflamação e entre outras patologias. E o segundo mais estudado é o THC, que o THC ainda leva muito a culpa de ser o vilão quando se fala de cannabis. Mas o THC ele tem sim sua utilização medicinal. O THC ele pode ser usado para tratamento de dor crônicas, para pacientes que estão passando pelo processo de quimioterapia, porque ele desassocia dor e sofrimento, como também melhora as náuseas causadas pela quimioterapia. Então ele tem grande potencial terapêutico na utilização dessa ferramenta de trazer, abrandar o sofrimento e trazer qualidade de vida para essas pessoas. Pacientes que também estão passando pelo processo quimioterápico, eles têm muita dificuldade de alimentação, que isso é um efeito que para quem usa de maneira recreativa seria um efeito não tão legal, mas para quem tem alguma comorbidade é um efeito maravilhoso, que é o aumento do apetite. Que muitas pessoas que estão passando por situações de uma doença oncológica, elas têm a dificuldade de se alimentar e aí é a grande causa das grandes consequências de pacientes oncológicos, que é a anorexia, a caqueixa, que a gente chama. Essa desnutrição por conta da quimioterapia. E quando é introduzido o THC na terapêutica desses pacientes, esses pacientes têm essa tendência a se alimentar melhor, porque o THC, ele aumenta a produção de grelina, que é um hormônio que faz você sentir fome e sentir prazer quando está comendo. Então, é uma das funções do THC. O THC não é o vilão. E ele é muito, muito importante também para ajudar com que os outros canabinoides funcionem bem. Além do CBD e do THC, nós temos outros canabinoides que também estão ganhando atenção, que é o CBG e o CBN. Quando a gente fala de CBG, a gente está falando da primeira molécula que aparece na planta. Então a gente chama ela de célula-mãe ou célula-tronco, que é a molécula inicial que vai gerar os outros canabinoides. O CBG teve-se a descoberta dele do quão potente ele é para a nossa saúde, como a melhora na resposta inflamatória, melhora na resposta de pacientes que têm dor crônica, também na recuperação muscular para pacientes que são atletas, mas inclusive para pacientes que têm comorbidades como TDAH ou problemas de foco, concentração. E ele também atua como neuroprotetor e anti-inflamatório. Já o CBN, que é uma molécula extremamente interessante, que eu adoro o contexto da história dele. Que o CBN, ele nada mais é do que uma oxidação ou degradação do THC. Então, primeiro surge a molécula do THC, passa por um processo, por exemplo, de temperatura e tempo de envelhecimento, ou até mesmo a planta sendo colhida tardiamente, essa molécula que era de THC, ela se transforma em CBN. E já o CBN, ele é bastante utilizado como um produto indutor de sono REM. O que significa isso?
que o sono REM é o sono que a gente precisa, é necessário para a gente conseguir reparar ou restaurar a nossa estrutura diária de hormônios, ter um reset ali no organismo, para no outro dia você acordar bem, disposto. Então, o CBN ele tem essa função. Diferente dos outros produtos farmacêuticos que... eu acho que eu não posso falar o nome aqui de alguns remédios, mas vocês já entendem quais são. Aqueles produtos que induzem a um sono que te apaga. O CBN ele não faz isso. Ele faz o quê? Ele te proporciona um relaxamento que você tem um sono reparador, mas ele não te apaga. Que isso que é importante do CBN. Que ele não vai te causar como um efeito colateral que esses medicamentos causam. Que, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória, você dormir e não acordar. O CBN ele não atua no sistema límbico, então você não tem esse perigo. E nem você vai ficar com ressaca, porque muitos medicamentos para dormir, você tem uma certa ressaca no outro dia. CBN não tem. Você vai acordar bem, disposto. E também o CBN, ele é neuroprotetor. Pacientes que estão com condições como Alzheimer, Parkinson, é bem interessante o uso do CBN. Além dele ser um neuroprotetor, ele também ajuda estimulando o cognitivo. Porque aí é um dos mitos que a gente tira mais uma vez sobre cannabis, que cannabis mata neurônio. Não, cannabis não mata neurônio. Cannabis, ela ajuda na proteção dos neurônios, ocasionando uma neurogênese. Ela também ajuda a estimular a produção de novos neurônios, além de protegê-los. Nossa, que incrível, né? E a gente, por tantos anos, tentando entender e escutando falar que a cannabis mata neurônio mesmo. E nada mais é do que... um neuroprotetor natural. Incrível. Bastante informação, né, gente? Eu imagino. Eu também, quando eu comecei a aprender, foi exatamente assim. Mas não se preocupa. A gente está aqui toda semana exatamente para fazer isso. Para passar educação, para te passar informação e desmistificar tudo em relação a essa planta. Da melhor maneira possível. E além disso, você também poder ter conhecimento sobre qual produto será melhor para o seu tratamento, será melhor para a sua indicação, porque hoje a gente tem uma variedade enorme de produtos no mercado. Inclusive, aqui nos Estados Unidos, é algo que chega assim a perder o controle de tantos produtos que tem. Mas estar preparado para saber as informações corretas de buscar no seu produto, isso é fundamental. E a gente está aqui para isso. É muita informação, né, gente? Mas não se preocupa. É para isso que a gente está aqui. Nós vamos estar trazendo todas as informações para vocês. Mas se você quiser saber mais, por favor, acesse o nosso site www.becureco.com e o Instagram becureco. Hoje, vimos que a cannabis é composta de muitos fitocannabinoides. Hoje a gente falou de 4. O CBD, que ajuda no sistema regulatório, na compensação de dor, na inflamação, em pacientes que têm epilepsias de difícil controle. O THC para pacientes oncológicos ou pacientes com dor. O CBG para melhora do foco, concentração. E o CBN como um excelente neuroprotetor e indutor de sono. Isso é só uma pequena amostra do que a gente ainda tem muito a explanar sobre essa planta. Aguardo vocês aqui na próxima semana. Lembrando, esperamos você aqui toda semana na TV Flórida.